vocês já sabem, estamos aí na exposição da carta do apóstolo Tiago. E que carta, meus amigos! Tem confronto, tem consolo, tem exortação, tem tudo que um cristão precisa para permanecer na sua caminhada. E o que nós vamos falar hoje é sobre o que todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos passar. Eu vou começar fazendo uma perguntinha bem simples aqui. Você já sofreu na vida? Já? Dói? Dói, né? Vamos ler o texto. Diz assim, capítulo 5, versículo 7 em diante, diz: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Versículo 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo do que, gente? De paciência, diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em o quê, igreja? Em condenação. Diga glória a Deus. Aqui Tiago ele está trazendo um ânimo para os cristãos. A Bíblia faz isso. Sempre quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente sempre consegue encontrar de alguma forma palavras de esperança. A palavra de Deus também exorta, a palavra de Deus também coloca às vezes a gente assim no nosso lugar, mas a palavra de Deus também nos traz consolo. E aqui, se observar, Tiago cita a palavra paciência algumas vezes. 1, 2, 3, 4, entre 4 e 5 vezes Tiago cita a palavra paciência. Diga paciência. Você tem paciência? Não muito. O ser humano é muito acelerado. Nós somos muito acelerados, porque a vida às vezes pede isso da gente. Praticidade, agilidade, resolução dos problemas na hora que precisam ser resolvidos. E contém também em nós a ansiedade de ver as coisas acontecendo, de ver as coisas funcionando. Então, logo, paciência não combina muito conosco. Paciência não combina muito com quem somos. E isso não é um problema. Deus nos fez assim. Você foi criado por Deus. Então, as coisas que você carrega em você, sendo ela o que for, foi colocado em você por Deus. Então não tem problema você às vezes ser um pouco ansioso. Mas aqui Tiago ele está nos alertando sobre a paciência que devemos ter no sofrimento. O que é mais difícil ainda. Porque quando nós estamos sofrendo, o que nós mais queremos é que aquele sofrimento acabe. Quando nós estamos sofrendo, a coisa que nós queremos com muita rapidez é que aquilo acabe. Seja do sofrimento porque perdemos alguém, nós queremos de toda forma aprender a lidar com aquela dor. Seja com o sofrimento quando recebemos uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, nós queremos a todo custo fazer com que aquele problema, daquela enfermidade que recebemos seja resolvido. Então a gente vai atrás de médico, a gente vai tomar remédio, a gente quer que as coisas sejam resolvidas. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, não queremos sofrer. E de fato não fomos feitos para sofrer, o Senhor não nos fez para sofrer. O Senhor nos fez para termos uma vida, porém, todavia, entretanto, quando o pecado entrou no mundo, a humanidade foi ferida, a humanidade foi manchada. E como consequência, nós acabamos vivendo os sofrimentos da vida. O pecado feriu a nossa carne, o nosso corpo, por isso nós recebemos diagnósticos ruins, o câncer, o nódulo, as dores constantes. O pecado nos feriu, o pecado nos machucou.
É por isso que perdemos pessoas. É por isso que somos tomados por uma decisão ruim, de uma forma não esperada. Mas aí Tiago, ele fala de uma forma muito cuidadosa, porque ele começa o texto dizendo: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Ele traz fazendo essa comparação da paciência. Quando nós estamos sofrendo, para nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra, Tiago, ele traz esse alerta para aquele que entende que a vinda do Senhor vai acontecer. E para nós que entendemos que a vinda do Senhor vai acontecer, não é que fica mais fácil, mas é que nós aprendemos que uma hora o sofrimento ele acaba. Uma hora você não vai precisar mais se despedir de quem você ama. Uma hora você não vai precisar mais com medo quando você estiver numa consulta com o seu médico. Uma hora você não vai precisar ficar preocupado, ansioso, se o teu marido, a tua esposa vai querer largar você ou não. Uma hora o sofrimento, ele vai acabar, porque nós estaremos em glória com o Senhor. Sobre isso que Tiago nos traz essa alusão. É para isso que Tiago nos chama, para nós nos lembrarmos do dia em que nós estaremos com o Senhor em glória. E aí ele continua dizendo, versículo 8, sejam também pacientes e fortaleçam, pois a vida do Senhor está próxima. Quando nós estamos na nossa caminhada, uma das coisas que nós mais abdicamos, que nós abrimos mãos, somos nós. A gente cuida de todo mundo, a gente cuida de todos, e a gente cuida muito menos da nossa vida. Porque no versículo 8, Tiago, ele diz, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. O cristão, ele fortalece o coração diante da palavra de Deus. O cristão fortalece o seu coração buscando ao Senhor, como você está fazendo hoje. Você saiu da sua casa, talvez cansado, está aqui com seus irmãos em Cristo, se fortalecendo no Senhor. E muitos aqui com o coração destruído, em pedaços. Muitos aqui com o coração angustiado, com o coração aflito, com o coração preocupado. Muitos aqui cansados da vida, muitos aqui cansados de pessoas, cansados às vezes de si mesmo. Mas você está aqui se fortalecendo no Senhor, porque você tem esse entendimento que a vinda do Senhor está próxima. E que ainda que o teu sofrimento ele seja agudo, ainda que o teu sofrimento esteja pesando em você, você entende que uma hora esse sofrimento se findará. Por isso que Tiago nos convida a termos paciência. E aí ele continua dizendo no versículo 9, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Ele traz mais uma vez a alusão de termos paciência entre uns para com os outros. Aí ele continua no versículo 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram que o Senhor lhe emocionou? O Senhor é cheio de compaixão e de... Mais uma vez, no versículo 10 e no versículo 11, ele fala sobre paciência e olharmos para aqueles que perseveraram. E aí ele continua e ele conclui no versículo 12 dizendo, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Em cima desse texto que nós passamos aqui, por cada versículo, temos 5 coisas para nós analisarmos aqui, e eu quero que você preste muita atenção. Abra os teus olhos, o teu coração e os teus ouvidos. A primeira delas, nós precisamos ter paciência no sofrimento, porque Jesus ele está voltando. Diga, Jesus está voltando. Quando você está sofrendo e você se lembra que Jesus está voltando, você entende o que nós acabamos de falar, que uma hora o sofrimento ele vai se findar. A esperança do cristão, ela não está em que o sofrimento acabe. A esperança do cristão está em que Jesus volte.
A nossa esperança é na volta de Jesus. A nossa esperança não é que sejamos curados, não é que sejamos libertos, não é que o casamento restaure, não. A nossa esperança é que Jesus volte. Nós aguardamos que o milagre que precisamos aconteça. Nós aguardamos que aquilo que estamos desejando nas nossas vidas como um milagre necessário, extremamente importante para nós aconteça. Mas a esperança, ela é Cristo. É para nós olharmos para Cristo e entendermos que um dia estaremos com Ele num corpo glorificado, exaltando a Ele, bendizendo a Ele por toda a eternidade. Então a primeira coisa que você precisa se lembrar quando você estiver passando por um momento de dor e sofrimento na sua vida é que Jesus está voltando. Então por isso precisamos ter paciência, porque Ele está voltando. E nós só seremos plenos e completos em glória com o Senhor Jesus. Você não vai ser pleno e completo aqui, meu irmão. Você não vai ser pleno e completo aqui, irmã. O sofrimento, ele vai existir. A perda, a dor, a doença, ele vai existir. Nós seremos atingidos. Mas como igreja, como corpo de Cristo, nós nos lembraremos todos os dias. Jesus está voltando. Nós criticamos a nossa vida por causa das dores que passamos. Nós sempre estamos dizendo, essa vida é tão dura. Não há nada ruim que não possa piorar. Mais uma notícia ruim. Já estou acostumada, só mais uma notícia ruim. Já estou acostumada, mais uma dor que eu tenho que enfrentar. Já estou acostumada, é mais um problema que eu tenho que resolver. A minha vida é assim. Deixa eu te falar uma coisa. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança naquele que não somente pode transformar o que você está vivendo, mas acima de tudo, em transformar o que você está vivendo, é salvar a tua alma. É transformar o teu coração, te dar um coração regenerado, te dar uma mente renovada, te fazer uma nova pessoa, um novo homem e uma nova mulher. Então a primeira coisa que nós precisamos analisar no sofrimento, para termos paciência, é porque Jesus está voltando. Segunda coisa, tenha paciência porque tem coisas que só Jesus pode fazer. Diga, tem coisas que só Jesus pode fazer. Nós falávamos na oração e não é somente na oração. Geralmente a gente sempre tenta trazer a lembrança para nós de que nós temos a mania de querer resolver as coisas com o nosso braço. Mas tem coisa que é só Jesus que pode fazer. Alguém aqui tem algum familiar com coração duro? Eu tenho um familiar ateu, bem próximo. Eu amo, mas ele é ateu. Eu posso convencer essa pessoa a crer em Jesus Cristo? Não. Eu posso apresentar para essa pessoa um bom testemunho, mas o convencimento quem traz é o Espírito Santo. Então, quando você entende o seu lugar, você compreende que tem coisas que não vai ser você quem vai fazer. Tem coisas que não vai ser você quem vai ter que pôr a mão. Geralmente, se eu for, tem que ser eu, porque se eu não for resolver, ninguém resolve. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for trabalhar, ninguém trabalha. Se eu não for lavar a louça, ninguém lava. Se eu não botar a mão aqui para resolver esse problema familiar, ninguém resolve. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver. Às vezes a gente se coloca nessa posição de herói, de heroína, e nos esquecemos que existem coisas que estão submetidas somente para que Jesus faça. Você pode falar, você pode ensinar, você pode orientar, mas nunca se esqueça do seu lugar. Existem coisas que você pode sim pôr a mão e fazer, mas existem coisas que só Jesus pode fazer. Então, tenha paciência, porque existem coisas que só Ele pode fazer. Nós temos uma arrogância dentro de nós por natureza, por causa do pecado, e nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos que tudo esteja aqui, nos nossos braços, para que possamos controlar o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, tudo precisa estar sob o nosso controle. E quando nós perdemos o controle de tudo, nós perdemos o controle de quem somos diante de Deus. E é isso que é o sofrimento. Eu tinha uma missionária que já faleceu, ela explica num livro que ela conta a história dela e do marido dela, onde o marido dela morreu por ter ido pregar a palavra de Deus. Ela diz que o sofrimento é aquilo que nós perdemos quando não queremos perder, ou então aquilo que recebemos quando não queremos receber. Você vai sofrer quando você perder o que você não quer perder, e você vai sofrer quando você receber o que você não quer receber.
Você não quer perder quem você ama. Quando você perde, você sofre. Você não quer receber o diagnóstico de uma enfermidade, mas você recebe. Então você ganha algo que você não queria. Isso lhe traz o sofrimento. Mas quando eu entendo que tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que só Jesus pode fazer, eu me alinho novamente com Deus. Eu me coloco novamente na posição de quem depende dele. E não na posição de quem ordena e coordena as coisas, porque nada está sob o nosso controle. Nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar. Nós não lembramos o que nós comemos ontem. Para lembrarmos, precisamos forçar muito a mente. Está tentando lembrar aí, né? O que você comeu ontem? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Terceiro, tenha paciência, porque enquanto Ele trabalha em nós. Nós precisamos ter paciência, porque enquanto você espera que o que você precisa aconteça na sua vida, Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando no seu coração, Ele está trabalhando na sua mente, Ele está trabalhando na sua personalidade, Ele está te moldando, Ele está te modificando. Se nós não tivermos essa ciência de que enquanto esperamos coisas estão acontecendo, ao tempo inteiro achando que Deus não está com a gente. A gente vai estar o tempo inteiro achando que Deus se esqueceu de nós, mas não é que Deus se esqueceu de você, minha irmã e meu irmão. É que Ele, enquanto o que você espera não acontece, Ele trabalha em você. Você acha mesmo que Deus, Ele não pode aproveitar as circunstâncias, os sofrimentos da vida para modificar? C.S. Lewis, um ex-ateu, disse que o sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade. Nós sofremos e nós passamos por sofrimentos e muitas vezes passamos para que possamos abrir um pouquinho os nossos ouvidos para Deus. Porque enquanto estamos bem, pouco importa quem Deus é para nós. Porque estamos bem, não precisamos dele. Em Eclesiastes, o livro mais significativo, sincero e transparente que a gente vê na Bíblia é o livro de Eclesiastes. Sabe por quê? No livro de Eclesiastes, a gente vê o escritor expressando o que muitos de nós às vezes pensamos, mas não temos coragem de dizer com a nossa boca. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. É melhor estar no enterro do que estar numa festa, porque quando estamos no enterro, nosso coração está contrito. Quando estamos numa festa, estamos felizes e não nos importamos com mais nada e com mais ninguém. Ele fala que nada faz sentido. Às vezes você pensa, essa vida não faz sentido. Para que eu estou aqui? Eu vou morrer daqui a pouco. Eu ouço tanto isso. A gente tem que ficar se matando a vida inteira para poder comer. Às vezes não consegue nem comer uma coisa digna. E daqui a pouco a gente morre, é colocado dentro de um caixote, colocado debaixo de uma terra. Que vida sem sentido. Ele expressa o que nós pensamos e não temos coragem de falar. Mas sabe onde entra o sentido? Quando Cristo entra. Quando Cristo entra, tudo passa a fazer sentido. Porque eu lembro que enquanto eu espero, enquanto eu tenho paciência, Ele trabalha em mim. Ele tira de mim a arrogância, Ele tira de mim a soberba, Ele coloca em mim dependência. As coisas não estão fugindo da vista do Senhor Jesus, glória a Deus. Quarto, tenha paciência com os outros, porque no versículo 10, no versículo 9, ele diz, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. E já está o quê? A porta. E aí o quarto ponto é, tenha paciência com os outros, pois todos estamos no processo. Diga, todos estamos no processo. Nós usamos às vezes o texto bíblico, não julgue para não ser julgado, mas nós esquecemos o que diz mais à frente, né? Quando lá em Mateus, que Tiago está lembrando o que está escrito lá em Mateus capítulo 6. Não julgue para que não sejam julgados, mas mais para frente, nós vemos a seguinte explicação. Tira primeiro a trave do teu olho, para que então você possa ajudar o outro. As pessoas param só no não julga não para você não ser julgado. Não, minha irmã, não julgue enquanto você estiver no mesmo processo que o outro está. Enquanto você estiver passando pelo mesmo processo que o outro está passando, não aponta não, porque você ainda não está preparado, você ainda não tirou a trave do seu olho para orientar aquela pessoa. Então, enquanto nós estamos vivendo os sofrimentos da nossa vida, nós precisamos ter paciência com o outro, porque o outro também está no processo. Com que direito nós julgamos o outro, sendo que o outro está passando o mesmo processo que nós?
O processo de cura, de transformação, de libertação, de aprender a depender de Deus. Com que direito eu julgo o meu marido? Com que direito você, homem, julga a tua esposa? Com que direito julgamos os filhos, os jovens, os mais velhos, os mais novos? Com que direito julgamos se todos estamos no processo? Não tem ninguém aqui que já alcançou a divindade. Não tem ninguém aqui que atingiu o nível máximo de santidade. Não tem ninguém aqui que chegou no nível máximo de proximidade com Deus. Todos estamos no processo. E quando nós temos essa ciência, nós temos paciência não só conosco, mas temos paciência também com o outro. Olhamos com um olhar de misericórdia também para o outro. E não ficamos o tempo inteiro apontando o dedo. Você tem que orar, você tem que isso, você tem que aquilo. Você precisa ser assim, você precisa ser mais calma. Mas a pessoa que está falando para o outro ser mais calmo, tudo que ela fala berrando. Você precisa ser mais paciente, mas a pessoa que está falando para ser mais paciente é extremamente estressada e agoniada. A trave da onde? Gente? Do olho. E quinto, tenha paciência porque as circunstâncias mudam a fidelidade e nem a essência de Deus. O que você está vivendo e o que você está passando não está mudando a essência de Deus. Não está mudando quem Ele é. Ele continua fiel, Ele continua verdadeiro, Ele continua justo e Ele continua presente na sua vida. Então nós precisamos ter paciência nos momentos de dor e sofrimento, porque se Ele permanece o mesmo, está tudo bem. Se Ele continua da mesma forma, da mesma maneira, fiel, justo, aquele pai que ama, aquele pai que cuida, aquele pai que ouve, aquele pai que está o tempo inteiro com os olhos atentos para nós, é a única coisa que importa, porque isso para nós é segurança. Nós mudamos, nós oscilamos, nós viramos as costas para Deus, Ele permanece o mesmo. Glória a Deus. Essa semana eu conversava com um senhor de 72 anos, preste atenção nessa história. A esposa dele faleceu com 72 anos. Ela descobriu uma doença degenerativa com os seus 55, se eu não me engano. Foram 20 anos de sofrimento. Esse homem cuidando dessa mulher até o último dia de vida dela. E ele tem 2 filhos. E um dos filhos, ativo, trabalhador, alcançando um nível de sucesso na sua vida, descobre também uma doença degenerativa. E aí esse filho fica totalmente dependente desse pai, que os anos estão passando e ele está ficando cada vez mais cansado, mais debilitado, porque já não tem mais tanta força como antes. Até que chega um momento que o filho dele precisa ir para o hospital. E lá no hospital, esse pai vê a possibilidade desse filho ser cuidado, porque ele já não... Ele como pai, ele já não pode mais dar um banho, ele como pai já não pode mais dar comida para ele, porque ele precisa trabalhar. A aposentadoria dele está comprometida, ele precisa sair para trabalhar. E esse rapaz de 45 anos está num hospital, abandonado. E me cortou o coração quando esse senhor disse assim para mim, olha, esses dias eu conversei com ele e ele disse assim para mim, pai, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu quero ir para casa. E o pai não podia tirar ele de lá porque o pai não tinha condições de cuidar dele. Aí a gente ouve uma coisa dessa e a gente fica, meu Deus, mas o que eu falo para uma pessoa que está passando por isso? O que eu falo para um rapaz de 45 anos que no seu ápice de vigor, de alegria, de sucesso da vida, descobre uma doença, já não tem mais a mãe para cuidar, o pai já não tem mais capacidade de cuidar, o irmão precisa viver a vida dele e ele é colocado no hospital, na mão de estranhos, para ser cuidado. O que a gente diz para uma pessoa que passa por isso? Nós que conhecemos a Jesus Cristo, a única coisa que nós podemos dizer está dentro do que nós aprendemos essa manhã. Tenha paciência. Aí talvez você diz assim, mas como eu vou dizer para alguém que está numa situação dessa ter paciência? Meu irmão. Às vezes a gente não precisa de conselhos elaborados, às vezes a gente não precisa de dar solução para quem está sofrendo, a gente só precisa olhar para aquela pessoa que está sofrendo, se compadecer da dor dela e dizer, tenha paciência, porque uma hora o sofrimento acaba. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.